professores e a gente simplesmente fica a crítica pela crítica. E vira terapia em grupo, né? A gente só vai lamentar. Isso serviu para afastar a universidade da escola, é por isso que muitos professores não gostam de receber estagiário. E tem escola que inclusive fala assim, eu não recebo estagiário aqui. Entendeu? Então a ideia de um estágio nessa questão mais prática e reflexiva, e aí entra a ideia da intervenção, é que a gente possa ir para a escola não apenas para levantar críticas pela crítica, mas que a gente possa levantar críticas de modo reflexivo, a gente possa de repente contribuir com essa escola de modo interventivo. Então assim, quem te disse isso, lógico, a gente precisa ter esses cuidados, mas não tenha medo de dizer o que você está vendo e ouvindo, presenciando na escola. Não tenha esse medo, tá? A gente tem que ter simplesmente a ética de não transmitir estas informações fora desse núcleo aqui da disciplina. Então isso a gente tem que ter essa ética. Quando a gente for falar do projeto de pesquisa e intervenção, você vai ter que levantar um problema, então de repente você vai ter que falar de algumas questões mais delicadas da escola. Só que aí a gente tem a questão da ética, que a gente vai emitir nome de escola, vai emitir nome de professores, a gente vai emitir tudo isso. Isso está envolvido dentro das questões éticas da pesquisa. Né? Foto, vai tirar foto, a gente não vai mostrar a imagem, a não ser que você pegue a autorização. Quando a gente vai trabalhar com alunos menores de idade, tem que pegar a autorização dos responsáveis. Então todas essas questões a gente já tem ciência, a gente já orienta vocês na hora certa, a gente vai orientar isso. Né? Agora, não tenha medo disso, no caso. Né? Agora, você também não pode simplesmente ir para a escola com essa intenção, só de olhar o lado ruim e depois chegar aqui e me dizer, lá, professor, isso, aquilo. Não, você também tem que oferecer uma opção de tentar ajudar essa escola. Até porque, PPI, projeto de pesquisa e intervenção, a pesquisa ela tem que contribuir, né? Porque se ela não contribuir não faz sentido. Né? Então ela está muito mais para contribuir na questão da pesquisa do que a gente pensar propriamente em intervenção. Né? Porque eu acredito que está na cabeça de muitos aqui, como que eu vou intervir lá no espaço escolar? Né? Então a gente vai estar esclarecendo isso aqui para vocês assim ficarem menos inquietos com essa questão aí. Tá? Agora você quer dizer alguma coisa? Não, é um exemplo prático. Algumas escolas têm um laboratório, só que nunca lançaram. Nunca. Por quê? Ou porque o espaço é pequeno, ou porque o tempo da aula não dá, porque os alunos bagunçam. Então, essas questões que vocês devem, por que não é utilizado? Como eu posso contribuir para que esse laboratório seja utilizado? Banheiro. Tem banheiro ali, mar, mas a água está vazando. Todo mundo faz campanha para água. Quer dizer, é observar e falar. Isso. Professora, vamos falar aqui. A professora Graça falou, lá mesmo na nossa escola tem laboratório, mas não funciona. Aí a gente vai perguntar o motivo, porque não tem dinamizador. E quando leva o aluno, o professor só, eles acabam não funciona. Eles mesmos você pensar numa ideia para que esse laboratório possa funcionar. Isso. O que a gente pode fazer? A gente não pode desenvolver um projeto assim, de sensibilização, que é conscientizar, a gente não conscientiza ninguém. Mas será que eu posso pensar num projeto de sensibilização com esses alunos? Né? Outro campo que me inquieta demais. dividir turma, fazer alguma coisa, quer dizer, bolar ter um monitor na turma para ajudar esse professor, né? Tem várias coisas que a gente pode pensar, várias estratégias. Outra coisa que me inquieta, já que a professora está levantando, será que todos os professores que estão presentes nas escolas, alunos, pais de alunos, né, outros demais funcionários, eles têm dimensão do que é um projeto político-pedagógico da escola? Ou é mais um projeto, um documento burocrático que fica dentro da gaveta da escola? Né, a hora que a diretora foi apresentar o PPP, tem certeza que ela tirou lá da sala dela esse projeto. Será que é um projeto disponibilizado? Isso quando achou, né? Quando demorou quando dias acha, para te disponibilizar, aí eu volta vou pedir amanhã. curiosidade, olha o ano. Tá gravado no CD, mas eu não tô achando o CD. Olha o ano que foi elaborado o PPP. Porque assim, gente, eu falo assim com propriedade que eu já participei do grupo gestor e assim, eu falo com conhecimento de causa das coisas que a gente viveu. A gente reformulava o PPP quando tinha que renovar o conselho escolar, quando tinha que mudar a chapa lá do conselho escolar. Aí tinha que refazer toda a documentação da escola. E eu gostaria que vocês tivessem essa curiosidade. Será que os professores têm dimensão
eles não participam por quê? Fluxo de professores. Entrou, tá Cada saindo, atividade é já muito entrou grande, outro. né? Ela diz que vai ser tem vezes sabe? Mas- Aí depois que tá lá no papel, ela falou, concordando ou não com esse comentário, é cobrado esse equilíbrio, mas nem todos que estão Mas participam. deixa eu só pegar um gancho do que você está falando, voltar na pergunta da Samara e no que a Glaucia falou. Então, assim, se a gente for olhar a escola nesse sentido apenas da crítica, a gente tende a culpar muito as pessoas que estão lá, né? E aí, quando a Glaucia fala dessa questão do laboratório, geralmente tem escolas que não usam, os professores não usam o laboratório. Então, muito melhor nessa problematização que a gente está fazendo do que dizer lá no seu texto, os professores simplesmente não usam o laboratório. É buscar saber por que eles não usam. No sentido de que muitas vezes, por exemplo, aí você me diz, o fluxo de professores é enorme. Esse é um dos problemas que quem tem que resolver é o Estado, e a gente não pode jogar a culpa então nos professores. Os professores não conhecem o PPP, tem que conhecer de fato, não interessa se entrou, não ficou 6 meses, não ficou, a ideia é que conheça. Mas por que não tem uma continuidade nesse PPP? Porque tem um fluxo. Então, muito melhor do que a gente jogar a culpa nesses professores, vamos jogar a culpa no Estado. Entendeu? Então, é olhar o que está por trás. E aí foi por isso que eu pus essa imagem aqui, que a gente trouxe 3 imagens daquelas que a gente trabalhou semana passada. Trabalhamos 10 imagens, pedindo para vocês entrar lá e coisa. Eu não vou... o guarda desligou a luz, mas desligou tudo. Então, não vou desligar, mas eu acredito que vocês estão conseguindo visualizar a imagem? Tá vendo? A gente já tinha visto lá. A imagem é de um banheiro, que a gente supõe que seja de uma escola, né? Que está todo pichado. E aí... a gente resolveu trazer 3 imagens lá, que a gente começou a corrigir, não terminamos ainda, mas já estamos quase terminando de corrigir, não terminamos ainda. E aí a gente resolveu destacar 3 imagens, e aí já para pegar o gancho dessa conversa, eu trago essas 3 imagens, porque depois disso a gente já vai entrar na discussão do projeto, ok? A gente vai ficar mais ou menos 1 hora falando do projeto, eu acho que dá um tempo bacana. E aí então, essa imagem, o que a maioria comentou lá, vocês chegaram a ler? Os comentários dos colegas? Vandalismo, irresponsabilidade. Eu acho que eu fui uma das que menos concordou com as respostas dos alunos. Por quê? Eu trabalho no estado há quase 9 anos. Então eu já entrei em umas 7 escolas mais ou menos. E eu sempre vou nos banheiros dos alunos, porque eu acho uma curiosidade de saber como que está. Então, em Goianésia, nas escolas que eu passei todas, eu não encontrei banheiro desse jeito. Eu encontro, às vezes, com batom de menina, ou dos meninos papel jogado fora, cheio de xixi no chão, a gente encontra. Às vezes, um espelho quebrado, uma torneira assim, bagunçada, mas não isso aí. Isso aí a gente vê lá em praça pública, banheiros públicos de praça. Então, na minha cidade, eu já tive experiência em umas 6 a 7 escolas, nunca encontrei aquilo ali. E por que você acha que nessas escolas não tem isso? Nas escolas, já tem as pessoas que cuidam. Quando acontece de vez aí, eles fazem um trabalho educativo, até tentar descobrir quem é. Se não conseguiu, faz um castigo com a turma inteira, conscientiza, põe eles para limpar. Então, assim, não existe. Aconteceu no Jales, uma das melhores escolas, uma vez, que eles estouraram o vaso com bombinha. Então, só. Então, assim, a gente não encontra esse tipo de banheiro nas escolas. As pessoas que arrumam, que organizam, elas estão lá 2, 3, 4 vezes por dia. Então, a gente não vê isso aí nas escolas. Mas por mais que tenha acompanhamento, né, eu te faço um feedback. Eu mesmo trabalhei numa escola em Aparecida centralizada, próximo ao Buriti Shopping. Não sei se alguém conhece, Colégio Estadual de Alto de Assis. Foi onde eu estava no grupo gestor da última vez, antes de eu sair de licença. Lá, nós chegamos a fotografar e a filmar o pessoal fazendo limpeza dos banheiros. Nós tínhamos que fazer limpeza do esgoto que vinha do banheiro praticamente de 15 em 15 dias. Lá a gente tirava absorvente, papel higiênico, celular de dentro do vaso, que entupia. Cada dia interditava um banheiro. Lá eram 3 portas que tinham. Na maioria das vezes podia funcionar só uma, porque todo dia a tia da limpeza vinha e falava, nós vamos ter que interditar para hoje, está entupido o vaso de novo. Então, assim, às vezes não é só pichação, mas existem outras coisas por trás. E eu sempre mostrava, a gente precisa mostrar isso para os alunos, a gente precisa mostrar quem limpa, porque você enfiar a mão no esgoto para poder limpar mais fácil. É querer tomar
da escola e não deixa ficar desse jeito. Por mais que vão lá escrever de batom, aí sai que eu trabalho conscientizado. Essa semana queimou um lixo dentro da sala do 8º onde eu trabalho. Então assim, o papel, né, a criança de papel, o lixeiro lá, então assim, foi se cortar os alunos sai correndo. Mas acontece? Acontece. O nosso maior problema é chiclete no chão. Só. Eu só queria propor para vocês assim. Vamos tentar abstrair a ideia de vandalismo aqui. O que vocês conseguem ver aqui? Eu só queria fazer. Quando eu vi essa imagem, eu lembrei muito da época que eu estudava, né? Porque eu sou paulista e lá em São Paulo é cultura do jovem se expressar a partir disso daí. Agora falou que vai mais não tem, mas cada eu acho que é cultural, né? Cada local eles têm uma forma de se expressar. Não seja correto, realmente é um vandalismo, mas às vezes, eu olhando essa imagem, eu acho que eu comentei até isso lá, que às vezes que precisa nesse momento é ter um projeto que venha resgatar esses jovens, não só punindo, porque a punição eu acho interessante, mas valorizar uma coisa neles, né? Então, grafite, né, no mundo da escola, muitas escolas deram certo lá em São Paulo, na época que eu estudava. Então, assim, gente. Com essas palavras eu me sinto contemplado no que eu ia dizer. É porque eles estão transmitindo alguma coisa. Lá tem a figa lá, né? Dentro de todo o mal tem o bem, dentro do bem tem o mal, tem. Né? Então eles estão. Em momento nenhum, gente, eu quero que fique claro para vocês que eu estou incentivando tipos de atos dessa maneira, porque tem a questão do grafite, da pichação, né? E hoje em dia a gente tem grafiteiros, por exemplo, que são milionários, brasileiros, inclusive, né? Então, assim, é arte, é uma questão de expressão cultural, é uma questão de que, nesse caso aqui, esses alunos que estão fazendo isso, eles estão batendo de frente com a gestão da escola, eles estão batendo de frente com grupos entre eles, eles estão precisando que alguém consiga conversar com eles e dizer, ó, o que vocês estão querendo. E só fazendo um gancho aqui, pessoal, no espaço da escola pública, existe um projeto chamado Mais Educação, que a tentativa deles é de corrigir a questão da proficiência em língua portuguesa e matemática. Mas, para além disso, existem outros projetos. Né? E o bacana é da comunidade escolar decidir junto com o gestor da escola quais os outros projetos que podem ser contemplados. Né? A grafitagem é um dos projetos que pode entrar. Né? Então, assim, será que nesse espaço escolar existe esse projeto Mais Educação? Será que a escola tenta trabalhar isso? Será que o PPP, né? Pensa Será que no PPP contempla, pensa em alguma coisa desse tipo? Né? Então, são coisas que, assim, às vezes, né, ali dentro do espaço escolar não está se pensando nisso. Né? Eu acho que o PPI pode contribuir nesse aspecto, né, por exemplo. Porque a gente tem um problema sério hoje, que isso precisa ficar esclarecido a vocês, que estão no estágio, no momento de formação para serem professores. Então, assim, a gente tem a escola ela tem as suas responsabilidades sociais, legais pela própria LDB, que vocês devem conhecer o primeiro artigo da LDB, que diz, né, o que ela deve formar, que a gente está cansado de vomitar isso, formar um cidadão pleno, conhecedor dos seus direitos, blá, blá, blá. No entanto, aí eu costumo falar que esse modelo de escola que a gente tem hoje está falido. Para mim, eu tenho isso convicto, que é um modelo falido. E, no entanto, a escola tem assumido responsabilidades que vêm da família, que muitos de vocês comentaram lá. Esses jovens que fazem isso porque não tem educação em casa, porque não apanhou, porque isso, porque não aquilo outro. Eu não estou querendo entrar nessa discussão. Eu simplesmente estou querendo entrar na discussão do papel da escola em relação a esta cena que a gente acabou de ver ali. Né? Então, assim, e voltando à história que a gente está falando aqui, das críticas e do preconceito que a gente tem muito, a gente está precisando nas escolas muito menos preconceito e muito mais atitudes que possam formar uma sociedade melhor. Esse momento de ocupações que a gente está vivendo, que é histórico, que eu apoio, que tem apoiado lá em Jataí e que apoiei as ocupações das escolas ano passado, aqui em Goiânia, indo nas ocupações e tal, é um momento histórico. Eu tenho a minha opinião, não quero convencer ninguém de vocês terem a mesma opinião que a minha. Mas é um momento que está sendo protagonizado, com certeza não por jovens alienados e doutrinados, como se tem falado. E é muito pelo contrário.
Então, a minha ideologia e o meu ideal de formação, desde quando eu comecei a ministrar aula há 13 anos atrás, é formar cidadãos críticos. E vocês, eu acho que com 3 disciplinas já devem ter percebido um pouco do modo como eu tento trabalhar isso. Então, que é a mesma perspectiva da Cristiane. Então, assim, a gente tem, para tentar formar pessoas mais conscientes e críticas, conscientes dos direitos, mas também dos deveres, a gente tem que pensar em modelos de escolas diferenciados. Porque essa escola não está dando certo. E aí eu trago mais essa imagem que algumas poucas pessoas também conseguiram abordar. Salvo engano, o Muriel foi um deles. Eu achei. A questão da grade. Eu também critiquei a grade. Poucas pessoas conseguiram abordar isso. Então aqui nós temos, né, uma situação hipotética que muito provavelmente nos leva a crer da relação de um pai e um aluno pegando um documento numa secretaria de uma escola, que em muitos lados será um local importante, de fato é um local central da escola em termos burocráticos, mas que o que eu proponho a vocês, mais uma vez, é ir para a escola e olhar o que está por trás, ir além do superficial. Então, assim, aquela grade ali, ela quer nos dizer muita coisa. Uma delas, que para mim já reforça o que eu estou acabando de falar para vocês, é que essa escola que nós estamos construindo não está conseguindo resolver a violência da nossa sociedade. Ela é a responsável por isso? Não, não é a única responsável, mas ela tem a sua corresponsabilidade. Outra questão, que, salvo engano, a Jaqueline falou, da distanciamento da escola com a comunidade. E não lembro se foi o Muriel que falou da questão da prisão. As escolas, as nossas casas, estão cada vez mais parecidas com prisões. A escola, no modelo como ela é defendida, ela está muito mais para uma prisão, porque a questão da liberdade de pensamento, inclusive, está sendo cerceada, do que para qualquer ambiente criativo e produzido, que é o que deveria ser a escola. Então, e por que a gente resolveu trazer essas imagens? Porque vocês ainda precisam trabalhar mais. Vocês lembram daquela ideia de desenvolver a capacidade de observar, de ver o que está por trás, de que a realidade não é o que parece, que a gente trabalhou com vocês? Então, assim, tentem tirar os preconceitos um pouco de lado e tentem olhar para uma cena dessa aqui e tentar, como a Cristiane falou, imergir mesmo na realidade. Por que será que essa escola precisa de ter uma grade separando? Será que alguma vez algum pai ou aluno ou responsável tentou agredir algum funcionário? Será que é para evitar o roubo dos arquivos importantes que geralmente tem naquela instituição? Não sei se vocês sabem, citando exemplos, tem várias escolas que as secretarias são colocadas fogo. Alunos invadem a escola no período noturno para roubar documentos, para tentar evitar reprovação, para intimidar a própria direção, gestão da escola. Então, assim, e tem vândalos que entram ali também para fazer bagunça, algazarra, para fazer um monte de bagunça na escola. Ou seja, tudo isso está embutido naquela imagem, gente. Só complementando o que o Fernando falou, eu acho que para além de desprender dos preconceitos, né, no momento em que vocês estiverem, nesse momento que vocês estão vivenciando a observação, é de também desprender da culpa, de tentar achar de quem é a culpa nessa história. Né? Eu acho que muito além disso é a gente tentar assim, pensar num projeto que venha colaborar. Né? Onde eu posso contribuir nesse espaço escolar? O que a gente pode fazer? Que vai ser o cotidiano, que é o cotidiano de todos nós professores. O que eu posso fazer por essa escola que eu vou contribuir? Eu vou salvar a pátria da escola? Não dou conta, a gente não dá conta disso. Mas assim, o que eu posso fazer minimamente que eu vou poder contribuir em determinado segmento? Né? Que eu acho que esse é o nosso maior desafio enquanto formadores. Né? Porque a gente também está lá formando, né, esses adolescentes. Né? E só assim, corrigindo uma coisa, a gente não conscientiza. Tá? É bobeira a gente
fato que vocês precisam trabalhar. Porque a vítima principal da educação somos nós, professores, porque sempre somos culpabilizados. O grande gargalo da educação acaba chegando em nós. A escola falando de tal não funciona, culpa dos professores. Não aconteceu uma mudança que o governador fez, culpa dos professores. Não tem aula, os alunos chegam muito cedo em casa, culpa dos professores, está matando a aula. Então tem muita coisa, gente, que acaba chegando em nós, culpa de professores. E a gente tem que justamente aprender isso, desprender e responsabilizar quem são de fato os verdadeiros responsáveis. Só que também a gente não pode tirar a nossa responsabilidade, porque isso é uma coisa que eu sempre falei. Infelizmente, tem muitos colegas da educação básica, e eu fui professor da educação básica há 10 anos, convivi também com muitos colegas, que não valem o que ganham. É triste eu dizer isso? Mas infelizmente tem colegas que não valem o que ganham. Assim como tem em qualquer outra profissão. Então, assim, tem algumas situações que, de fato, a escola, infelizmente, ela parece que tem uma cabeça de burro enterrada nela. Não sei se vocês já ouviram a história da cabeça de burro que dá azar ali e tal. Porque parece que ela reúne um grupo de professores tão daquele assim, quanto pior, melhor, e eu já trabalhei em uma escola assim, que tudo tende a dar errado naquela escola. E aí sim, se a gente for ver, e nessa escola que eu trabalhei, por exemplo, tinha isso, tem muitos professores que estão deixando a corda pesar mais para o lado de outros, que são aqueles que geralmente fazem mais. Então, é algo que vocês, na formação de professores, também precisam saber e precisa conseguir desprender dessa responsabilidade de culpa, que a gente não precisa carregar o resto da vida, que nós somos os grandes culpados pelos problemas de ter grade ali naquela escola. Não somos. Nós temos responsabilidades enquanto professores e enquanto funcionários de uma escola que tem a sua responsabilidade maior. Diga. Igual você falou dessa imagem que você colocou ela. Você colocou ela com o intuito da gente observar a grade. Não, qualquer coisa, mas principalmente aquilo que está por trás do... Entendeu? Tudo está valendo, tudo está valendo. Se alguém olhasse para a imagem primeiramente mais grande, a gente pensaria assim. Eu olhei para a imagem e eu pensei que a escola tem um pouco de recurso, porque você via as funcionárias com uma mesa bem pequena, uma partilheira de um arquivo. Então, assim, eu olhei como uma escola com baixos recursos. Entendeu? Assim, eu, primeiramente, não olhei a grade como uma prioridade. Mas aí entra justamente um aspecto que a gente já vai estar praticamente entrando, que é para falar de projeto, que é a observação. Quando a gente fez metodologia científica, vocês fizeram comigo, vocês têm que falar que lembra, a gente estudou, entre outras coisas, a questão do papel da observação na pesquisa. Vocês lembram? Professor, essa questão da grade... Tem que falar que lembra. Essa questão da grade, eu também não fiz alusão a ela, porque pela minha irmã estudar aqui no Militar Valdemar Coutinho, e eu já estou tão acostumada com aquela grade lá, que aquilo ali para mim passou a ser normal. Mas é justamente por uma questão que a gente vê as escolas sofrerem vandalismo, não só dos próprios alunos que estão ali, que às vezes têm um ato de vandalismo dentro da escola, ou por outros, de ter tanto semeio, Goiânia, Aparecida, no entorno aí, está sendo vandalizado, que essa questão da grade ali, eu encarei de uma forma normal, porque eu já vejo na escola que a gente tem uma questão de segurança de documento da secretaria. Mas é esse ponto que eu estou chegando assim, que eu quero destacar nessa questão da A metodologia. verdade, para mim, eu via essa questão como normal. Eu não tenho dúvida, mas eu não tenho dúvida que cada um e cada uma de vocês viu uma coisa diferente. Às vezes com algumas semelhanças, mas vocês viram nuances diferentes. Porque aí entra a questão da observação. A nossa observação ela já é carregada de alguns preconceitos baseados nos conhecimentos que a gente tem. E eu estou falando preconceito não no sentido de ignorância. Estou falando de alguns conceitos formados que a gente já tem, no caso. Só para a gente concluir essa etapa, que aí a gente vai
vai entrar na discussão do projeto, que é uma questão que a gente tem que se ater aqui hoje, muito também importante. Essa imagem, A última imagem. quando a gente estava elaborando, eu pedi para o Fernando colocar assim, para evidenciar a importância da participação da comunidade escolar. Todos sabem do que a comunidade escolar é composta? Quais os membros compõem a comunidade escolar? Equipe gestora, demais. Pais, alunos e os demais funcionários. Isso quer dizer, pessoal, que qualquer decisão grandiosa na escola, por exemplo, a elaboração do PPP, todos têm que estar o quê? Envolvidos. No conselho escolar, por exemplo, a gente tem que ter um membro de cada segmento desses que a gente levantou. Por quê? Porque tem que haver participação de todos nessas tomadas de decisões. E o que a gente vê na realidade, no chão da escola que a gente pisa? Há esse envolvimento? Vocês enxergam o pessoal da merenda, da limpeza, envolvido em alguns projetos da escola? E os pais, então? Eles não conseguem mais ser. Observar o PPP na escola, tem muitos pais, quiçá aqueles que às vezes têm um estudo maior, que nem sabe que existe um PPP, que nem sabe o que é isso. Desconhece que a escola tem esse tipo de documento lá dentro. E qual que é a importância desse documento? Porque para além do documento existir, para que serve aquele documento no espaço escolar? Vou ser bem sincera, a minha mãe não sabe nem que isso aí existe. Então, pessoal, isso aqui é muito mais do que uma reunião pedagógica, né, se a gente for pensar. É um momento em que há, assim, em que se deixa aberto para se discutir determinadas questões e que a gente vai ouvir a comunidade escolar, né? Quando eu falo assim que a minha mãe não sabe, acredito que a mãe de todos nós aqui, quando estávamos na educação, na escola e tudo, nossos pais não sabiam que existia PPP na escola. Isso é muito pouco divulgado e eu vou falar para vocês, era uma coisa que me inquietava muito também na escola e que me inquieta muito também. Normalmente, quando vai se formar o conselho escolar, que é algo de muita responsabilidade, porque é quem assina tudo das verbas que vem do governo federal, do governo estadual, tudo tem que passar pela mão do conselho escolar. Para facilitar para a escola, o que normalmente se faz? Pega um representante de pais que é professor e é pai de um aluno na escola. Então, vamos facilitar a nossa vida? É assim. É verdade. Ao invés da gente trazer um pai da comunidade escolar, que tem que conhecer os problemas que existem nas imediações da escola, que a escola está presente dentro do contexto. Ela não está só fechada em muros e portões ali, não. A gente tem que considerar o contexto social, econômico, tudo que circunda ali ao redor da escola também. Né? E esses pais podem estar trazendo inúmeras informações e a gente desconsidera. Eu já participei trabalhando, eu trabalho na escola municipal e representando mães, pais. Eu também sou. Eu funcionária Toda você na escola. Chamação. Porque na hora de assinar, realmente a minha está sendo fiscal também. Exatamente. É só, nossa, assina aqui esse cheque aqui pra mim, me ajuda aqui. E é assim, né? Por que o diretor, eu costumo falar, eu ressignifiquei muito assim, a minha visão, depois que eu entrei no grupo gestor, do papel do diretor da escola. O diretor é uma figura bem vista ou mal vista na escola? Se a escola vai bem, o diretor, se a escola não vai bem, o diretor, Isso é péssimo. da escola pública quanto da escola privada. Eu te falo por experiência própria, que eu estudo na escola privada, que A gente quer culpabilizar o diretor, né? semestre da escola, eu vou te falar, eu tive que ir na escola conversar com o diretor. Mas o diretor atual, pessoal, na escola, ele está tão preso a atividades burocráticas que ele não tem tempo de se envolver em questões pedagógicas. Então, quando eu falo dessa questão de cheque, eu não estou culpabilizando o diretor, não. Longe de mim de fazer isso, pessoal. Mas é para evidenciar para vocês que ele está tão preso a tanta burocracia, a prestação de contas, a tanta coisa, que ele não tem tempo de envolver no pedagógico. Por isso que muitas vezes a gente vai na escola e quer falar com o diretor, ele não está presente. Está resolvendo coisas, problemas burocráticos da escola. Né? Vamos lá então, gente, caminhar aqui. A gente ia fazer esse desenho no quadro e eu esqueci que não tinha quadro aqui, mas eu tenho uma aula, eu não lembro se eu utilizei essa imagem com vocês, e aí é o mesmo desenho que eu ia fazer no quadro. Porque a partir de aqui a gente vai começar então a falar do projeto. Vou apresentar essa imagem para vocês, a gente vai discutir rapidamente ela, e depois eu vou apresentar o modelo de projeto
de pesquisa e intervenção que vocês terão que fazer. E aí a gente vai discutir ponto por ponto de cada etapa. Só que antes da gente começar aqui, a gente vai esclarecer para vocês algo que já foi esclarecido no momento anterior pela Luciana, mas a gente vai esclarecer dentro da nossa disciplina, que é como nós vamos proceder com a questão do projeto. Então, como a gente está falando aqui, é preciso que fique claro a vocês que vocês vão ter que elaborar um projeto de pesquisa e intervenção no estágio. Mas, como vocês têm o TCC, e é um privilégio que nós estamos tendo no curso de vocês, que no curso do Par Fora era eu e a professora Cristiane que orientava todo mundo. Então, assim, vocês estão tendo o privilégio agora de ter orientadores e de poder fazer uma pesquisa fora do TCC, fora do estágio, como já foi conversado com vocês previamente. Então, nós temos a seguinte situação: vocês poderão, e isso é preciso que vocês não saiam daqui com dúvida, poderão utilizar a pesquisa de estágio, desde que ela seja acordada com o orientador de vocês, a orientadora, como trabalho de conclusão de curso. Poderão. Caso, hoje vocês já tiveram o primeiro momento com os orientadores, caso alguém aqui diga, eu vou pesquisar a genética, o gene fulano de tal, a ação do gene fulano de tal em tal doença, tem a ver com a escola? Esse tema? Não, né? Então, esse tema que você está querendo pesquisar,